Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Agora, dando prosseguimento ao estudo do neoclassicismo, veremos as principais convenções da poesia arcádica. Então, essas características, por si só, elas vão retratar especificamente a poesia. No caso, como praticamente 100% das produções literárias até esse momento, até o século XVIII, eram de cunho poético, essas características aqui elas vão abordar diretamente ou especificamente as composições árcades. Pois bem, então nós temos 6 convenções aqui que precisam ser compreendidas de uma maneira bem ampla. No vídeo anterior, elas já foram até de certa forma comentadas, como por exemplo, essas 2 primeiras convenções, elas foram citadas, Durante a poesia, a produção da poesia árcade, foram muitos os autores que se utilizaram de personagens mitológicos. Ou seja, mas esses personagens mitológicos, eles são usados de uma maneira alegórica, utilizados alegoricamente. Mas o que quer dizer com utilizados alegoricamente? Eles utilizam de uma forma indireta, esses deuses, essas ninfas, as citações desses nomes alegóricos, para quê? Para de alguma forma, vamos dizer assim, a grosso modo, enfeitar as produções, fazer referência a um passado que não era ou que não é o passado do nosso momento. No caso aqui, tratando especificamente da poesia árcade brasileira, nós não tivemos esse período, ou pelo menos se tivemos, mas não tivemos produção literária que fazia referência a esses entes mitológicos. Então aqui se utilizam de maneira indireta, e para fazer, digamos, referência a esses seres. Agora, com relação a essa próxima convenção, bucolismo e pastoralismo, aí nós já temos, especialmente com relação ao bucolismo, a vida no interior, enfim, na zona afastada dos grandes centros, nós temos elementos materiais para essa tal referência. Então vejamos, a vida campestre, ou seja, a vida no campo, idealizada e estilizada. No caso aqui dessa idealização, e a idealização já vai lembrar a tendência romântica que nós conheceremos lá no segundo semestre, no caso aqui, em especial, é que vem aqui uma espécie de dualidade, coisa que não é próprio do arcadismo, de que a vida no campo ela seria muito mais amena, muito mais aprazível, muito mais completa do que a vida nos grandes centros, nos grandes centros urbanos, que na época já não eram tão grandes centros assim, porém, os autores, os poetas pregavam que seria uma vida mais tranquila. E assim, o sujeito lírico sempre é caracterizado como um pastor e a mulher amada como uma pastora. Então, veremos mais adiante, ao estudarmos a poesia de Tomás Antônio Gonzaga, que a referência a pastores e pastora, no caso aqui pastor e pastora, pessoal, é uma questão de pessoas que cuidam de ovelhas, de cabras, que pastoreiam, que estão no campo em si, certo? Já a terceira convenção, que é a ambientação do locus amenus, ou lugar ameno, é praticamente uma extensão da segunda convenção, que idealiza a natureza. Reparem que aqui também há a idealização, só que aqui a idealização da vida campestre, que na natureza, campo, tem uma certa ligação, estilizada também,
em cenário perfeito e aprazível. Então, quais seriam essa natureza estilizada aqui, ou idealizada? O prado, as flores, os pássaros, a brisa, o riacho murmurante. Então, todas essas citações aqui a esses elementos da natureza, a lugares amenos, ou seja, a lugares calmos, aprazíveis, são uma constante na poesia Arcade. E aí, temos a próxima convenção, que é o Fugere Urbem, né, que é o fugir da cidade. Então, já foi falado aqui em cima que os lugares próprios, né, para se viver, segundo a poesia Arcade, seria o campo. Porém, repare que esse fugir da cidade, até uma crítica que se faz aos poetas Arcades, que eles todos viviam na cidade, até por uma questão normal de se entender, para estarem no meio cultural, né? E no campo não teria contato direto com essas pessoas. Porém, eles preconizam na sua obra que o lugar para se viver seria justamente o campo. Então, por isso, esse mito, vamos colocar assim, do fugir da cidade. Fugir da cidade para evitar o quê? Evitar o sofrimento, evitar a corrupção dos homens, que é própria mais dos grandes centros. Não é que no campo não existiria sofrimento nem corrupção, mas estaria em menor escala. Vamos às duas últimas convenções. Então, Aurea Mediocritas, ou seja, a medianinha do ouro. Essa expressão ela foi cunhada no arcadismo pelo escritor romano, né, da antiga Roma, Horácio, para dizer o quê? Para fazer referência a uma situação de equilíbrio, que deve ser preferível a qualquer extremo. Então, quando ele fala em mediania do ouro, nós vamos entender ipsis litteris, né, ao pé da letra. Mas é uma complementação de tudo que já dissemos aqui, especialmente nas convenções 3 e 4. Justamente que o lugar preferível seria o campo, né, seria a vida equilibrada, né, um lugar preferível, né, sem extremos, sem corrupção, sem os desmandos da cidade, sim, sem as desigualdades, seria o campo. Então, mediania de ouro. E por fim, o carpe diem, né? Colha o dia ou aproveite o dia. Todo mundo já ouviu essa expressão em algum momento, né? Esse tema, essa palavra, essa expressão, ela foi cunhada pelos gregos, né? E depois levada a sério, né, ou levado ao pé da letra, pelos latinos. Então, por isso que aqui um tema clássico greco-latino. A recomendação para que se aproveite o momento presente. Ou seja, aqui traduzindo diretamente, colha o dia, mas aproveite o dia. Enfim, viva o momento e deixa o que vier para frente para depois, né? Então, na poesia lírico-amorosa, o amante procura convencer a amada de que devem viver plenamente o amor antes que venham a velhice e a morte. É praticamente o que as pessoas fazem hoje, né? Especialmente as pessoas mais jovens, né? Eles querem viver o momento sem se preocupar com o futuro, né? Com o que virá depois. É claro que cometendo alguns desmandos, né? Aqui seriam de uma maneira mais equilibrada, porém deveriam viver o momento. Então há esse apelo em algumas poesias Arcades o tempo todo, né? Que as pessoas, especialmente na convenção amorosa, que o pastor e a pastora, ou seja, o amante, os dois amantes, eles vivam plenamente aquele amor. E aqui mais abaixo nós temos, propriamente dito, os principais autores desse período neoclássico brasileiro. E aqui vocês devem lembrar, olha, o seguinte: o neoclassicismo é chamado também de escola mineira. Nós já vimos no movimento anterior que o barroco ele foi chamado de escola baiana, né? E houve uma breve explicação sobre isso. Lá no momento, escola baiana, porque o grande centro cultural
era Salvador, na Bahia. Aqui de Escola Mineira, porque esses autores aqui, olha, esses principais autores, eles todos viviam ali em Minas Gerais, né? Especialmente na região de Ouro Preto, Vila Rica, né? Então nós temos aqui como principais autores o Cláudio Manuel da Costa, né? Aqui temos as obras que ele produziu, obras poéticas, e Vila Rica. Tomás Antônio Gonzaga, que é o principal, especialmente com as suas liras de Marília de Disseu e as cartas chilenas. Nós vamos conhecer lá mais para frente, né, nas páginas 64, vamos conhecer duas liras do Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e o Frei José de Santa Rita Durão. Esses dois últimos, eles produzem poesia épica. Olha aqui, o Uruguai e o Caramuru, que é o mais conhecido dos dois. Bem, então, basicamente é isso. O que caracteriza, né, especialmente no que diz respeito às convenções da poesia clássica, que podem ser entendidas como as características básicas que serão encontradas nessa produção literária do classicismo. Até o próximo vídeo.